Olá, o Jornal da Câmara começa com uma boa notícia. Guarulhos vai finalmente ter uma faculdade de medicina. A cidade, que já dispõe de faculdades de veterinária e odontologia, a partir deste ano vai contar também com o curso de formação de médicos. Um desejo antigo que a partir de agora se torna realidade. O curso de medicina em Guarulhos foi autorizado pelo governo federal através do Ministério da Educação e será ministrado pela Universidade 9 de Julho, já a partir deste segundo semestre, com abertura de 100 vagas. E nesta terça-feira, a Câmara de Vereadores voltou às suas atividades plenas com o fim do recesso de julho. Nesta edição do Jornal da Câmara, você vai ver também. Vereadora propõe regulamentação de feiras orgânicas na cidade. Sancionada a lei que cria a Identificação Civil Nacional, um cadastro único de documentos. Vereadora quer a criação de um fundo municipal para as mulheres. Agora, no Jornal da Câmara. Você já ouviu falar de alguém que tem um RG em São Paulo, um na Bahia e um outro no Rio de Janeiro? Hoje ainda é possível tirar um documento de identidade diferente em cada estado do país. Mas isso está com os dias contados. Em maio foi sancionada a lei que cria a Identificação Civil Nacional, um cadastro único de documentos. Um dos principais objetivos da unificação é evitar fraudes. No país, estima-se que a falsificação de documentos gere um prejuízo de 60 milhões de reais ao ano. Nós temos várias vantagens de ter um documento único. Para o cidadão, então, quando ele for precisar de algum documento, desse documento único, ele já tem uma base de dados consolidada, que vai funcionar nacionalmente. A outra vantagem é eliminar fraudes. Por exemplo, o RG hoje, a pessoa consegue tirar o documento em mais de um estado, Então, utiliza isso para várias fraudes. Então, isso vai eliminar também essas tentativas. A expectativa é que o DIN, Documento de Identificação Nacional, substitua a carteira de identidade, o título de eleitor, a carteira de trabalho, o CPF, a certidão de nascimento, a certidão de casamento, o número de contribuição do PIS/PASEP, o cadastro em programas do governo e o certificado de reservista. Ainda de acordo com a proposta, os brasileiros não seriam obrigados a tirar esse novo documento. A ideia é que, conforme os cidadãos precisem renovar a carteira de identidade, esse registro unificado seria gradativamente implantado. Inicialmente, a Justiça Eleitoral será responsável por coletar e unificar as informações em um banco de dados, que também inclui a biometria de eleitores. Por ter esse cadastro, por ter essa capilaridade, estar presente em todo o país, a Justiça Eleitoral vai ser responsável em manter esse cadastro biométrico dos eleitores. Isso porque também nós já estamos nessa fase desse trabalho, colhendo a biometria dos eleitores, isso já há bastante tempo. Então, nós já temos um cadastro bastante adiantado que vai ser utilizado para esse documento único. Os prazos de implantação do documento nacional ainda não foram definidos, mas em Guarulhos, a biometria já é obrigatória a todos os eleitores. O cadastramento da biometria em Guarulhos termina dia 23 de março de 2018. Quem não comparecer à Justiça Eleitoral até essa data terá o título de eleitor cancelado. E nesta terça-feira foram realizadas 7 reuniões das comissões permanentes da Casa. Acompanhe agora a primeira parte do Giro das Comissões. Os vereadores da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico deliberaram 3 projetos com parecer favorável. Um exemplo é a proposta do vereador Edmilson Souza, do PT, que prevê cobertura e assentos em locais de espera de prestação de serviços de saúde, assistência e previdência na cidade. Nos postos de saúde, então assim, não tem cobertura. E lá a gente vê muitas mulheres com crianças, idosos, aí pega sol, chuva. Então a gente assim, achou um projeto bom para os munícipes, que vai, eu acho que deveria mesmo ter cobertura, porque
Várias vezes eu fui visitar esses postos e eles ficam 3, 4 horas na fila, exposto ao sol, chuva, então assim, é até desumano, né? A Comissão de Finanças e Orçamento recebeu parecer do Tribunal de Contas do Estado rejeitando as contas da Prefeitura do ano de 2013. Os vereadores têm até dia 28 de setembro para avaliar o documento. Os parlamentares deram parecer contrário a 6 dos 8 projetos da pauta. Entre as propostas com avaliação negativa está a transformação da UBS Ponte Grande em policlínica, de autoria do vereador Paulo Roberto Sequinato, do PP. Se deve à questão do impacto financeiro, né, dentro do município e no qual nós sabemos que passa a cidade por um momento muito difícil, por uma crise financeira, que hoje ultrapassa dos 7 bilhões a dívida do município, e nós temos que ser coerentes e responsáveis aqui na Comissão de Finanças. Então, demos parecer contrário, claro, com o coração entristecido, porque nós entendemos a importância da questão da saúde no município, só que também entendemos que o momento não é esse para que seja feito esse tipo de trabalho. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança deu parecer contrário para um projeto da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. A medida dispõe sobre o programa de extensão do horário das creches no período noturno. A Comissão de Direitos de Defesa do Consumidor realizou a primeira reunião após o recesso. O presidente avaliou um projeto que obriga todo estabelecimento que venda refeições self-service a deixar claro o preço do quilo, e não apenas o preço por 100 gramas. Vai esclarecer melhor para o consumidor de uma forma geral. Porque muitas pessoas, às vezes, elas não têm noção de peso, elas não têm noção de quilo, elas não têm noção de preço por quilo. Então, isso acaba fazendo com que a pessoa, às vezes, consome uma certa quantidade, entendeu? E quando chega na hora de pagar, ela se surpreende com o preço. O presidente também falou sobre as expectativas da comissão para o segundo semestre. Eu estou aí, esperando que esse semestre venha aí cheio, recheado de coisas boas e que os consumidores também nos procurem, porque esta casa é uma casa de lei e é onde que os consumidores possam estar presentes. A gente quer mais a participação dos consumidores aqui no plenário para cobrar os seus direitos. No próximo bloco, você confere os resultados das reuniões das comissões de Meio Ambiente, Defesa dos Direitos da Mulher e Procuradoria da Mulher. Quarta-feira é o dia de rodada do futebol. O repórter Leandro Martins fala com a gente direto da redação sobre os principais jogos de hoje. Olá, Leandro. Olá, Renata. Olá para você que acompanha aqui o Jornal da Câmara. A hora agora, então, de falar sobre esportes no nosso jornal e com a principal notícia do dia, a transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain pela bagatela de 815 milhões de reais. Transferência já confirmada e o craque deve ser apresentado até o próximo final de semana na Torre Eiffel. O prefeito lá de Paris já autorizou, ele deve ser apresentado na Torre Eiffel e eu não imagino que seja esse volume de dinheiro de 815 milhões de reais. Eu não sei nem o que eu faria com isso. Essa é a principal notícia do dia. Falando de Campeonato Brasileiro, tem rodada hoje à noite, rodada que vai definir aí principalmente os números do final do primeiro turno. Rodada que tem alguns jogos, 9 da noite tem Atlético Mineiro e Corinthians lá no Mineirão, jogo do líder do campeonato. O Corinthians já é campeão do primeiro turno. Botafogo e Palmeiras se enfrentam no Engenhão às 15:10, mesmo horário de Santos e Flamengo no Pacaembu e mesmo horário ainda do Atlético Goianiense e Grêmio lá no Olímpico de Goiás. Grêmio que ainda tenta perseguir o Corinthians para tentar virar esse jogo e ser campeão brasileiro, né? Na quinta-feira, amanhã tem São Paulo e Coritiba no Morumbi, 7h30. São Paulo que ainda luta para sair da parte de baixo da tabela. Então, só para você ter uma noção, só os 6 primeiros para a gente passar a zona de Libertadores. Corinthians 41 é o primeiro, Grêmio segundo 33, Santos 31 é o terceiro, Palmeiras é o quarto com 29, mesmo número de pontos do Flamengo que é o quinto e o Sport vem em sexto hoje com 27 pontos. Detalhe, nos últimos 10 anos, só 3 vezes o campeão do primeiro turno não foi o campeão brasileiro. Por isso, as chances do Corinthians aí, pelo futebol que vem jogando, pelos pontos que tem, são muito grandes de levar o título. Para a gente fechar aqui, notícias locais, notícias de Guarulhos. Finalmente, o time de vôlei que foi montado aqui, o Corinthians Guarulhos, vai fazer a estreia na Copa São Paulo de vôlei contra o São José dos Campos, nesta quinta-feira, lá no ginásio da Ponte Grande. Então, você aí que não tem um programa para a noite dessa quinta-feira, pode ir lá conferir a estreia do Guarulhos, do Corinthians Guarulhos, aqui na Copa São Paulo de vôlei. E também no Campeonato Paulista de Handebol Masculino, na categoria cadete, o Guarulhos entra em quadra
o FUN Guarulhos. FUN Guarulhos pega o Hebraica também nessa quinta-feira, às 15h06 no Céu Cumbica. Então, se você não tem programa para quinta-noite, tem duas possibilidades aí de você acompanhar os jogos. O FUN Guarulhos, que inclusive é o quarto colocado na tabela. Essas as notícias do esporte de hoje. Então, com você, Renata. Obrigada, Leandro. E depois do intervalo, a primeira sessão após o fim do recesso parlamentar teve derrubada de veto do Executivo e votação de projetos de lei. O Jornal da Câmara volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. O licenciamento ambiental para a criação do Ferroanel Norte foi tema de uma audiência pública realizada na terça-feira no Teatro Adamastor. Além de Guarulhos, fazem parte desse trecho do Ferroanel as cidades de Arujá, Itacoaquecetuba e São Paulo. A regulamentação das feiras orgânicas que já acontecem na cidade é tema de um projeto de lei apresentado aqui no Legislativo. A repórter Eliane Anjos esteve no Parque Fracalanza para conhecer uma dessas feiras. Tomate fresquinho, sem agrotóxico, direto do produtor. Esse e outros alimentos fazem parte do programa de feiras orgânicas da cidade. Ele começou em 2011 na Praça 4 Centenário e hoje há 2 edições. Hoje, quem quer comprar frutas, legumes e verduras sem agrotóxicos, carne sem hormônio e comer delícias da cozinha natural, pode ir até a feira orgânica aqui no Parque Fracalanza às quartas e na Praça 4 Centenário aos sábados, sempre das 7 da manhã à 1 da tarde. Desde a criação, as feiras orgânicas fazem parte de um projeto experimental. A vereadora Genilda quer tornar lei a existência dessas feiras. O programa das feiras orgânicas foi criado há 6 anos atrás, ainda quando eu estava na coordenadoria do Fundo Social. É um programa que trata da venda diretamente do produtor para a população, foi experimentado, foi aprovado pela população e hoje ela é uma referência na cidade. Então a ideia é que o projeto de lei venha preservar esse direito adquirido pela população e que a gente possa garantir a continuidade de tal iniciativa. O projeto exige certificação do produtor, cadastramento na prefeitura e cobrança de impostos e taxas municipais. Ela passa a ser taxada, né? Os agricultores passam a ser taxados, acho que o principal diferencial é esse, né? E passam a ter oficialmente seus direitos e ter os seus deveres também perante a municipalidade, né? Com a regulamentação da feira hoje, a gente consegue estar dando esse passo, criarmos novas datas para a feira, irmos para outros bairros, chegarmos até onde há necessidade também da população ter acesso a esses alimentos. Junto com o projeto de feira orgânica que traz produtores de Guarulhos e de outros municípios do Alto Tietê, a prefeitura também criou um programa para incentivar a produção orgânica na cidade. Esse foi o caso do Fernando, que produz verduras. Sair da produção convencional para a orgânica, para mim, foi um crescimento muito grande. Agora eu não mexo mais com veneno, com adubo, com coisa química. Para mim foi muito legal.
Então, 70% da produção do sítio, ela vem para a feira, né? Tem a taxa, mas a gente tem um pouco mais... A gente não fica... Aquilo é experimental, não é... O espaço é seu, você tem seu espaço, você tem seu local. Para tudo vai ser melhor para a feira. Eu acho que a feira vai andar muito mais... Vai ser muito melhor para a feira dessa forma. A qualidade dos produtos já conquistou a dona Áurea. Eu gosto de coisas saudáveis, né? Então, aqui a gente percebe que tem coisas assim frescas, né? Então, para mim, eu prefiro, em vez de ir na feira, no mercado, vir aqui. Então, eu acho muito importante para a comunidade que está se preocupando com a saúde. A vereadora Janete Rocha Pietá quer criar um fundo municipal para as mulheres. Acompanhe na reportagem de Leandro Martins. A intenção da vereadora é facilitar a captação de recursos municipais, estaduais, federais e até de outras entidades para aplicar em políticas públicas para as mulheres. O fundo vai possibilitar que a subsecretaria possa buscar convênios internacionais e, claro, que esse fundo vai ter que trabalhar junto com o conselho, junto com a subsecretaria. Os recursos seriam utilizados para ajudar as mulheres em questões sociais, como capacitação profissional e o combate à violência. Ter dinheiro para investir na área política, na área de formação, capacitação profissional, na área de violência, na área de lazer, como teatro, na área de esporte, né? Quantas pessoas querem correr e na São Silvestre não tem dinheiro? As mulheres que querem correr, pode ter, quer dizer, depende do planejamento que esse fundo vai fazer. E na segunda parte do quadro Giro das Comissões, veja o que foi decidido durante as reuniões das comissões de Meio Ambiente, Defesa dos Direitos da Mulher e Procuradoria da Mulher. Na reunião dessa terça, a Comissão de Meio Ambiente discutiu sobre a organização da audiência pública que trata da proibição de fogos de artifício barulhentos na cidade. O assunto é o tema do projeto de lei do vereador Dr. Eduardo Carneiro, do PSB. O evento está marcado para o dia 9 de agosto, às 19h, no plenário da Câmara. Nós queremos colocar em questão, principalmente a questão da saúde pública, né? Fizemos o convite direcionado também ao secretário de Saúde Municipal, né? E tendo um ponto de vista com o pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Vereador, por exemplo, que aplicou esse projeto na cidade de Santos, por exemplo, nós fizemos o convite, estendemos esse convite ao vereador que participe também, mostrando a equivalência e a importância do município, qual foi a aceitação da população através desse projeto. Então, nós convidamos também o pessoal que participa da causa animal, que eles estejam presentes, e também os empresários no ramo de fogos de artifício, para que a gente possa dialogar e buscar o melhor caminho para o município. Vimos de forma importante fazer uma convocação de uma audiência pública, no qual a população possa também estar participando junto com a gente aqui na casa. E fica o convite estendido a todos. As vereadoras da Comissão da Mulher avaliaram positivamente o projeto da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, que obriga hospitais e maternidades a permitirem a presença de doulas no parto. As doulas são acompanhantes especializadas em orientar e dar assistência às mães durante esse momento. A gente só vai fazer uma alteração acrescentando que as doulas possam acompanhar também nas consultas médicas, né? Projeto muito bom. Vai trazer, assim, de certa forma, vai contribuir, né? Para que a mulher, um exemplo, não tenha depressão pós-parto, acho que ajuda, né? Então, trará bastante benefícios não só para a mulher, mas para o bebê também. As procuradoras da mulher receberam denúncia da ex-vereadora Marisa de Sade que a prefeitura teria acabado com o programa MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. Marisa foi a autora da lei que instituiu o MOVA em Guarulhos. A gente vai ter aí cerca de 4.000 pessoas, 4.000 educandos, grande maioria desses educando mulheres, que não vão ter mais o direito a se alfabetizar na nossa cidade de Guarulhos. Nós pretendemos fazer uma mobilização na próxima semana, vai ocorrer na próxima terça-feira, a respeito dessa questão tão importante. Além de aprovar o relatório do balanço das atividades do primeiro semestre deste ano, as procuradoras discutiram detalhes da campanha Quem Ama Não Bate, Não Mata, Não Silencie, Denuncie, que faz referência à promulgação da Lei Maria da Penha em 7
partir de agosto de 2002. Nós vamos utilizar o mês de agosto e o mês de setembro para divulgar em todas as escolas, em todas as unidades de saúde, em todos os postos de saúde, em todas as delegacias, em todos os bairros da associação, esse cartaz que mostra a realidade triste de uma mulher ferida no rosto, ferida na alma. Na volta do recesso parlamentar, dia 1º, os vereadores derrubaram um veto do Executivo e aprovaram 2 projetos de lei. Na primeira sessão ordinária do semestre, os vereadores discutiram um projeto que obriga a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência. O item havia sido aprovado na Câmara, mas vetado pelo prefeito. Um dos autores do projeto, Dr. Laércio Sandes, defendeu a iniciativa. Nas razões do Executivo do veto, fala que nós estamos interferindo na atribuição do Executivo, e não é verdade. Nós estamos legislando sobre brinquedos adaptados em área particular de uso público. Coautor da proposta, João Dárcio pediu a derrubada do veto. Um veto a esse projeto de lei? Um veto a esse projeto de lei, vereador Lauri, é totalmente antipático à gestão do prefeito Guti. Ele vai ser reconhecido como prefeito que impediu a implantação de uma lei na cidade de Guarulhos que favorecesse as crianças. O líder do governo, doutor Eduardo Carneiro, também discordou da justificativa do Executivo e votou pela rejeição do veto. Vou votar pela derrubada do veto porque eu vejo realmente equívoco na forma que foi redigido e que foi interpretado pelo Executivo. Com a derrubada do veto, o projeto entra em vigor assim que for publicado pelo Legislativo. Ainda durante a ordem do dia, outros 2 projetos da pauta foram aprovados em segunda discussão. Já no grande expediente, 43 requerimentos foram aprovados. O 44º item foi discutido pelos vereadores, mas não foi votado. Era um pedido de abertura de uma comissão especial de estudos sobre os conjuntos habitacionais da cidade. O requerimento foi apresentado pela vereadora Janete Pietá e encontra resistência da base do governo. É uma comissão de estudos, é um programa que não é municipal. Qual o problema? Ou será que tem? Não tem. A votação do pedido de abertura da comissão especial está prevista para a próxima sessão. E se você quiser ver outros trechos da sessão ou ainda mais detalhes das reuniões das comissões permanentes da Casa, acesse o nosso site. Lá, nosso conteúdo está disponível na íntegra para você. E agora você confere os destaques da sessão desta quinta-feira, direto da redação, com a repórter Renata Ramos. Olá, Renata Dias. Olá para você que acompanha o Jornal da Câmara. Amanhã a gente tem a transmissão ao vivo da 41ª sessão ordinária desse ano. Ao todo, a pauta tem 41 itens. 38 estão no grande expediente, 7 deles são requerimentos de informação, os outros itens são projetos para serem lidos e deliberados pelos vereadores. A ordem do dia tem amanhã 3 itens, um deles em primeira discussão e votação e os outros 2 passarão por discussão e votação única porque são relatórios finais. Relatório final da SEI da Saúde e relatório final da SEI da Quitaúna. A gente tem ainda para a sessão de amanhã 3 oradores inscritos para a Tribuna Livre. Isso é o que está previsto para acontecer na sessão da quinta-feira, a partir das 14 horas. Você acompanha ao vivo na TV Câmara. É com você, Dias. Obrigada, Ramos. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na sexta-feira. Até lá!